Olá, eu me chamo William Gomes e sou um dos integrantes do PET Civil IFPO. Nós estaremos trazendo a vocês uma playlist relacionada à topografia aplicada, né? Em que o objetivo é mostrar como se faz determinados conceitos, como se aplica determinados conceitos, né? E a gente vai estar manuseando alguns softwares. Entre eles são o Google Earth, o AutoCAD Civil 3D, o AutoCAD convencional, o Global Mapper, o ArcMap, que na verdade ele é um derivado do ArcGIS. Todo mundo fala ArcGIS, né? Mas geralmente a gente utiliza mais o ArcMap. O QGIS, que, querendo ou não, é um concorrente do ArcGIS, né? Que é uma versão gratuita e tudo mais. E um dos principais que vai ajudar bastante a gente é o Topograph 98, que é esse softwarezinho aqui. Ele é bem intuitivo e ele tem uma precisão assim, muito bacana, uma facilidade da gente estar mexendo nele muito interessante. Então o objetivo é fazer algumas aplicações da topografia, né, em softwares, dando dicas e tudo mais. Ok? Então, pessoal, o primeiro software que a gente vai estar manuseando é o Google Earth Pro. Eu vou estar abrindo ele aqui para vocês terem uma noção. Esse vai ser o nosso primeiro contato, né? Para quem nunca entrou nesse software, eu aconselho baixá-lo e, querendo ou não, dar uma brincada, né? Essa é a tela inicial, assim que vocês abrirem esse software. E como a maioria das pessoas que estarão vendo esse vídeo são de Palmas, a gente vai estar utilizando os exemplos em Palmas, né? Pelo fato do pessoal já ter uma noção e tudo mais. Então, com aquela bolinha do mouse, né? Vocês podem estar girando ela, ó, e aí a gente chega aqui em Palmas, aqui o lago e tudo mais. Então, o nosso objetivo aqui é utilizar uma via, digamos assim, o nosso primeiro exemplo, né? É fazer o traçado de uma via. Existem, teoricamente, duas maneiras de se fazer o traçado de uma via. A primeira é analisando os tópicos da topografia e da geologia. Por exemplo, a gente vai utilizar essa via aqui como base. A gente vai fazer o prolongamento dessa via aqui para ela estar vindo aqui. Digamos assim, a gente iria abrir uma continuação dessa via aqui. Então, o que acontece? Existem dois tópicos. O primeiro tópico, não, perdão. Existem duas maneiras de se fazer um traçado, né? O primeiro é utilizar alguma metodologia, por exemplo, daqui de Palmas, que tem o plano diretor, né? Então a gente poderia estar utilizando o mesmo alinhamento dessa via aqui, ó, e fazendo o prolongamento desse eixo dessa via aqui, ó, para cá. Isso pelo fato da gente meio que estar querendo fazer a continuação, digamos assim, do plano diretor, né? Ao invés de, por exemplo, a outra metodologia que a gente poderia estar utilizando seria com base na topografia e na geologia. Porque o que acontece? Com a topografia, a gente vai poder ter as curvas de níveis de todo o terreno, e isso, querendo ou não, vai facilitar na tomada de decisão, visto que para se fazer uma via, um dos
custos que mais exonera, né, digamos assim, é o custo de escavação e de aterro, de corte e aterro. Então, o que acontece? Se a gente tem um levantamento topográfico, da região, a gente consegue meio que colocar a via para ela estar passando nos locais onde menos se terá movimentação de terra. Porque a gente pode considerar que movimentação de terra é igual a custo. Então, quanto menos movimentação de terra a gente tiver, menos a gente vai gastar com aquela obra. Então, um dos pilares, digamos assim, desse lançamento dessa via seria a topografia. E o outro tópico que a gente também não pode esquecer seria o da geologia. O da geologia, a geologia é a ciência que estuda os materiais, os solos, na verdade, né? Então, o que acontece? Às vezes, a topografia ela vai estar indicando que determinado traçado é interessante, pelo fato da movimentação de terra e tudo mais. Só que a geologia, ela vai estar indicando para a gente as propriedades dos materiais que existem ali, aqueles solos que existem. Então, muitas vezes, você faz um traçado interessante, que não vai haver tanta movimentação de terra, só que quando você recebe o laudo dos materiais que estão ali naquela localidade, você observa que existe uma baixa resistência, às vezes é uma área alagada. Então, o que acontece? Com base na topografia e na geologia, é que você vai conseguir fazer o melhor traçado possível. Vamos para um exemplo. Agora eu vou estar explicando algumas coisinhas aqui do Google Earth. Mas, por exemplo, a primeira opção que eu tinha falado para vocês seria continuar esse alinhamento. Isso, a premissa seria continuar o alinhamento, independente de topografia, independente do tipo de solo que existe nessa região, a gente iria continuar esse alinhamento aqui que eu vou estar fazendo. Aqui é mais um estudo preliminar, porque se fosse para a gente realmente fazer, teria que ser feito um levantamento topográfico em campo e tudo mais. Então aqui vocês podem ver que está alinhado. Agora eu vou estar ensinando para vocês como que a gente faz essa linha, como que manuseia o software. Ó, aqui vocês podem observar que já está no eixo, né? Então o que acontece? Aí a gente vai continuar aqui, né? Se essa linha ela continua aqui, se a gente utiliza só como base esse alinhamento, a gente vai fazer o alinhamento e teoricamente não vai se importar com questões de topografia e da geologia. O que pode acontecer é que às vezes a obra pode encarecer muito por esse fato, né? De às vezes não utilizar o melhor traçado e tudo mais. Mas aqui é pelo fato da gente estar utilizando uma premissa ainda maior. Porque, por exemplo, vocês podem ver aqui em Palmas que foi feito todo o alinhamento das vias, foi feito aqui, ó, daqui para cá, daqui para cá. Não se levou muito em consideração a questão da topografia, para deixar meio que uma regularidade, digamos assim. Agora, por exemplo, aqui tem uma curva, alguns lugares tem curva e tudo mais, mas no geral se utiliza essas linhas perpendiculares, né? Então, voltando aqui, então as duas opções. A primeira é que a gente não está levando em consideração as questões topográficas e de geologia. Então a gente vai só pegar esse alinhamento aqui, ó, e continuar ele aqui.
Então, o eixo da via ele estaria passando nessa região aqui, ó. Aí, o que que acontece? Esse é o primeiro passo, digamos assim, os estudos que a gente está fazendo, né? Aí, e nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando como que a gente pode fazer na verdade, pegar as curvas de nível que o Google proporciona, né? Porque, por exemplo, vocês podem observar aqui, ó, deixa eu dar uma melhorada aqui. Vocês podem ver que isso aqui é um plano 3D. É claro que a precisão aqui ela não é grande. Então é por isso que é necessário fazer um levantamento de campo e tudo mais. Vocês podem ver ó, os morros aqui, ó. Aqui ela não está planificada, isso daqui está em 3D. Só que para um primeiro estudo, estudo preliminar, isso daqui é interessante demais da conta. Porque a gente sai do zero, né? E já tem pelo menos como base, tem as imagens, porque, por exemplo, pelo fato de a gente estar fazendo esse alinhamento aqui em Palmas, já existem algumas construções aqui perto. Então, com isso, você lança o eixo da via, né? Aí, às vezes, você vê que está tendo uma casa aqui. Vamos supor que se tivesse uma casa aqui. Aí a gente já teria que pensar qual seria o custo indenizatório para a gente estar derrubando essa casa, quais fatores poderiam influenciar isso. Então, por aqui a gente já começa a ter uma base do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer. Beleza? Então, qual é o objetivo? O objetivo é ter as coordenadas desse alinhamento. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, pega esse adicionar marcador, novo marcador. Aí, você puxa ele aqui, ó. Ele não vai ficar 100% perfeito, não. É só para a gente ter uma base. Ó, assim que você adiciona um marcador, que você coloca ele no lugar certinho, você já tem as coordenadas aqui, ó. Você tem a longitude e a latitude. Então ela para a gente vai ser interessante. Vou colocar aqui ponto 1. Agora vocês vão entender o porquê disso. E aqui ponto 2. Aí, com essas duas coordenadas, a gente consegue lançar esses dois pontos no AutoCAD. Lançando esses dois pontos no AutoCAD, a gente já vai ter o eixo das vias. No caso, a gente já quer fazer a continuação, né? Então, por aqui a gente vai começar iniciando os estudos e tudo mais. Isso aí vai ficar para os próximos vídeos, né? Mas aí, por enquanto, o que eu queria era que vocês tivessem entendido qual é o objetivo, o que a gente vai estar vendo. E a gente vai estar fazendo essa questão do estudo de traçado de vias aqui dentro, aqui na continuidade de Palmas. Mas não vai ser só isso, vai ter várias coisas, como a gente vai analisar córrego, né? Está ensinando aonde a gente pode estar baixando os córregos. E aí, no momento que a gente baixa o córrego, isso tudo no AutoCAD. Na verdade, a gente vai baixar em Shapefile, né, que eu vou estar explicando direitinho para vocês mais para frente. E aí a gente vai transformar para o AutoCAD. Tudo vai ser com base no AutoCAD. Aí, como eu estava falando, né, a gente baixa o córrego e aí a gente faz uma projeção da APP, que é a área de preservação permanente. E aí, com isso, você já vai ter o local ali aonde que aquela via vai estar passando dentro da app, né? Então, assim, cada vez a gente vai puxando leques e vai tendo conhecimento.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar aí comentando no vídeo. Vocês podem estar seguindo a página do Pet Civil também, né? Que lá a gente vai estar tendo sempre informações dos vídeos, do que a gente vai estar fazendo e tudo mais. Beleza? Então por hoje é isso.